Olá pessoal, eu sou o Fernando Rocha, esse é o nosso Saúde e Bem-Estar. O programa está começando agora e, adivinhe, como sempre, está muito bom. São dois temas interessantíssimos. A gente vai falar sobre os avanços da medicina e vai falar também sobre diagnósticos precoces que podem aumentar a expectativa de vida. Vamos falar sobre tecnologia, vamos falar de câncer no cérebro, vamos falar de assuntos muito interessantes e vamos falar também no segundo bloco sobre um tema que também requer cuidados, a saúde das unhas. O programa está começando agora. Muito bem, vamos começar então esse primeiro bloco, vamos conversar com o doutor neurocirurgião, doutor Felipe Mendes, está sempre aqui conosco, já tivemos papos interessantíssimos aqui, já falamos sobre assuntos diversos ligados à saúde e desenvolvimento do cérebro, né, doutor? Bem-vindo mais uma vez, tudo bem? Tudo jóia, muito obrigado, é sempre uma honra, um prazer estar por aqui, discutindo temas interessantes de saúde, levando informação de qualidade para a nossa população. Muito bem. Da última vez a gente falou sobre cirurgias que são feitas no cérebro e que são feitas com o paciente acordado, por uma necessidade até do sucesso da cirurgia, né, doutor? Isso, esse detalhe de fazer a cirurgia no tempo principal com a pessoa acordada tem um grande benefício de saber ali ao vivo, em tempo real, se a nossa manipulação não está trazendo nenhum risco de problema que pode afetar a linguagem ou a movimentação daquele paciente submetido ao procedimento cirúrgico. É uma delicadeza, né, naturalmente uma delicadeza muito importante dessa cirurgia, mas agora a gente fala sobre um avanço tecnológico que pode ajudar no tratamento e também na investigação de um tipo de câncer muito peculiar, né, doutor? Isso, o assunto de hoje é sobre o GBM, que é o glioblastoma multiforme, que é o tumor primário mais comum encontrado no nosso sistema nervoso. Infelizmente, ele é um tumor muito agressivo, de evolução muito rápida. Então, urge-se que a gente encontre alguma forma, alguma solução para tentar tratar melhor esse tumor que, infelizmente, traz muita tristeza para muitas pessoas. Estamos falando de um câncer no cérebro. Sim. Quando fala câncer, a palavra já assusta. No cérebro, parece que potencializa o susto, né, doutor? Não, com certeza. Todo mundo tem essa impressão que o cérebro é uma estrutura que não pode ser tocada. E hoje em dia temos vários recursos, tanto de diagnóstico quanto de investigação e tratamento, que podem trazer a possibilidade de uma ressecção, de uma retirada dessas lesões, com uma garantia de uma segurança e qualidade de vida sempre. Agora, a novidade aí agora, no caso desse nosso assunto aí, é um exame de sangue que pode acompanhar a evolução desse câncer? Isso, o tratamento padrão hoje desse tipo de tumor, o GBM, ele é baseado no diagnóstico através de exames de imagem, como a tomografia computadorizada ou a ressonância magnética. Esse é o padrão e o que vem sendo praticado ao longo dos últimos anos. Contudo, uma pesquisa recente coloca a possibilidade de que talvez possa existir a possibilidade de uma biópsia líquida, em que é realizada através de um exame de sangue a dosagem de um marcador que pode indicar a presença ou a ausência dessa lesão no nosso corpo. E aí a gente está falando de um exame preventivo, então? Na verdade, ele não passaria ainda a ser um exame preventivo. O grande foco, na verdade, ainda seria no acompanhamento. O diagnóstico ainda ele não vai ser superado pelos exames de imagem, como a ressonância principalmente, mas é um exame que vai ajudar no acompanhamento, principalmente naquela pessoa que foi submetida a um tratamento cirúrgico e está em tratamento com outras modalidades, como a quimioterapia, a radioterapia, pois infelizmente o próprio tratamento ele pode levar a modificações nos exames como a ressonância magnética. Então, ele é uma ferramenta, um arsenal a mais, que vai ajudar e contribuir para ver se aquelas alterações ajudam a definir se é uma lesão que está progredindo ou não. Essa descoberta dos pesquisadores americanos, ela é relativamente recente? Isso, ela é recente. Existem já alguns estudos que colocavam que esse marcador, que na verdade ele é uma variação, uma variante de um receptor chamado interleucina 13, já sabia-se que nesses tipos de tumores, no tecido do tumor,
existe uma concentração, uma apresentação aumentada dessa substância, desse receptor. Porém, a grande novidade desse trabalho foi que eles conseguiram utilizar de uma forma para captar essa mesma alteração no exame de sangue. Então, não seria necessário acessar a lesão para retirar essa amostra. Essa amostra poderia ser feita na corrente sanguínea. E esse acesso da lesão, que está numa parte bem interna do cérebro, é um exame invasivo? Isso. Na verdade, a grande maioria acaba sendo submetido a uma cirurgia. Então, com a cirurgia, a gente consegue ter aquele material que é enviado para análise, investigação em laboratório. Mas realmente é algo invasivo, é um procedimento cirúrgico. E no acompanhamento após os procedimentos, a gente precisa saber se a lesão está estável, se ela está em crescimento ou remissão. E ter um marcador na corrente sanguínea de forma prática que nos ajude também a dizer isso, realmente é uma ferramenta que traz muita inovação. Bastante, né? Sai do muito invasivo para o praticamente nada invasivo, né? Para o exame de sangue, né? Para a agulhada. Porque assim, a gente precisa considerar também que a própria ressonância magnética, apesar de não fazer corte, não é um exame tão confortável. Muitas pessoas reclamam do ruído, do barulho que é feito, se sentem um pouco claustrofóbicas porque o espaço da ressonância é um pouco apertado. Então, quando a gente pensa, às vezes, em exames não invasivos por não ter corte, mas tem que pensar também na questão que tem muitas pessoas que têm um certo incômodo de fazer exames de imagem, se sentem um pouco incomodadas. Sim. Essa descoberta foi um achado de pesquisa? Ela foi casual ou é uma investigação que vem gradualmente seguindo passo a passo aí para essa descoberta? Isso. Existe muito estudo hoje na medicina voltado para os tumores cerebrais, principalmente o GBM e o glioblastoma, porque infelizmente a gente não conseguiu ainda colocar muita novidade, muito tratamento bem estabelecido. Então, parte-se de um pressuposto que já muitos grupos estão estudando e cada um consegue começar a identificar, por exemplo, um grupo descobriu que existe uma molécula a mais, um receptor a mais no tumor, e a partir disso outro grupo fala, se existe esse receptor lá, por que a gente não pode tentar descobrir se no corpo humano, em outra região, a gente consegue captar? E outros grupos vão dizer, e será que se existe aquele marcador, será que eu não posso criar talvez um medicamento que seja específico para aquele alvo, que vai reduzir o tumor? Então, geralmente, a pesquisa em cima dos tumores se desenvolve dessa forma. O senhor falou aí dos remédios, né? Do mesmo jeito que existe a investigação para chegar até o local do tumor, para descobrir as causas, para descobrir a evolução, para descobrir o passo a passo nessa luta, existe também o desenvolvimento dos remédios, né? E essa pesquisa é fantástica. Agora, não tão recentemente, mas também não tão distante, a terapia-alvo, né? De localizar a célula ali de um jeito muito assertivo, minimizando o estrago do que seria assim, uma bomba atômica ali que causava alguns danos, né? Isso é muito interessante, né, porque o que acontece? O grande diferencial para o lado ruim do tumor do GBM é que ele está inserido praticamente dentro de uma fortaleza. O que isso significa? O cérebro ele tem uma barreira nos seus vasos sanguíneos que impedem de substâncias, medicamentos, moléculas grandes de entrar como proteção para não ter nenhum insulto, agressão no nosso cérebro. Afinal de contas, é o cérebro, né? É o cérebro. Mas, por outro lado, quando existe algum problema, essa mesma barreira dificulta a passagem de medicamentos, de quimioterapia. Então, dessa forma, esse tumor ele tem uma proteção muito maior que outros tumores no nosso corpo. E a grande barreira hoje do tratamento é você ter um medicamento que seja possível de superar essa barreira e acessar especificamente o alvo sem lesar as células normais em volta. E aí essas terapias-alvo, hoje, estão em estudo para desenvolver várias técnicas, vários alvos, para tentar ser mais preciso possível. Algumas vezes até com utilização de alguns vírus para serem inseridos dentro da lesão para conseguir causar uma resposta inflamatória e ver se a lesão consegue ser reduzida. Sim, tipo um cavalo de Troia. Isso, especificamente um cavalo de Troia. E ele entra ali como um amigo que, na verdade, é um espião que vai derrotar o inimigo, né? E como é que o processo do câncer se estabelece, assim, a diferença entre um pâncreas, um pulmão, um cérebro? Já se sabe com mais clareza por que acontece a diferenciação, onde o tumor vai aparecer e por quê? Isso.
No cérebro existem basicamente dois grandes grupos de tumores. Você tem os tumores primários, que são aqueles cujas células nasceram dentro do próprio cérebro, e os tumores secundários ou as metástases, que são lesões que nasceram de outros tecidos. Por exemplo, veio de um câncer de mama, um câncer de cólon, e a partir daí ele sai na corrente sanguínea e desenvolve-se dentro do cérebro. Agora, a forma como a primeira célula tumoral apareceu é resultado de uma mutação. Todo o processo de célula envolve um processo de replicação, e se em algum momento existe uma falha, uma mutação, que não é percebida pelo organismo, e ela passa do setor de vigilância, ela começa a se reproduzir, e aí vai causando um crescimento acelerado, até ter a formação de um tumor, de uma lesão, que começa a dar sintomas. E aí ela pode aparecer em diversas regiões do cérebro, mas sendo mais comuns as regiões dos grandes lobos, que são as partes mais externas e superficiais do cérebro. E quais são os sintomas mais frequentes, os que ajudam a identificar? Porque, como a gente está falando dessa área hermeticamente tão bem fechada, cuidada, talvez os sintomas também sejam difíceis de serem identificados? Isso, quando a lesão é muito pequena, infelizmente pode não ter nenhum sintoma. E às vezes não vai ter um exame que vai conseguir captar, porque ninguém vai saber que precisa realizar aquele exame. Agora, os sintomas eles vão depender de onde esse tumor, de onde essa lesão se instala. Então, por exemplo, pode ser que afete a região que controla a fala, a linguagem, pode ser que afete um lado do movimento do corpo, a sensibilidade, a questão de confusão, o raciocínio, a memória. Muitas vezes um tumor ele pode simular um quadro de uma demência, ele pode simular um quadro, às vezes até de um AVC. A diferença, às vezes, do AVC, os sintomas do acidente vascular cerebral são mais imediatos, mais súbitos, mas ele pode mimetizar outras doenças que também afetam o sistema nervoso. E o neurologista, ele precisa estar sempre com a parte oncológica tem que estar sempre ao lado ali, porque são tantas possibilidades, né? Como o senhor disse aí, né? Existem doenças neurológicas variadíssimas, né? Nem todas elas estão associadas a doenças oncológicas. Isso, o trabalho de equipe multidisciplinar é extremamente importante. Às vezes o sintoma ele vai ser investigado pelo neurologista ou pelo neurocirurgião, que vai descobrir que existe esse problema, mas essa condução do cuidado vai ser compartilhada com o neurocirurgião, com o oncologista, o radioterapia, todas as especialidades que envolvem o tratamento multidisciplinar para esse tipo de lesão. O princípio dessa pesquisa, né, que encontrou o receptor na corrente sanguínea, ela pode ser aplicada também para outros tipos de problemas no cérebro, não só oncológicos? O grande enfoque nesse momento tem sido ainda a questão oncológica. Mas a partir do momento que se descobre que, por exemplo, algum outro tipo de doença, uma doença desmelinizante, como uma esclerose múltipla, por exemplo, possui uma apresentação de marcadores que estão mais elevados e que são transmitidos na corrente sanguínea, também poderia ser uma janela de começar a pensar numa investigação, num estudo, para tentar ter esse mapeamento. Porque, por enquanto, ela está só na área oncológica e só em um tipo de câncer, né? Isso, esse tipo específico está voltado mais para a questão do tumor cerebral, mas existem outras pesquisas de outros marcadores que ajudam também a descobrir outros tumores. O ideal é a gente conseguir ter um painel, ainda mais de forma preventiva, em que é realizado um exame de sangue simples e consegue determinar se a gente possui ou não alguma doença que está em início. Existe, por exemplo, para tumores de pâncreas, para tumores do intestino, mas essa sensibilidade, a possibilidade dele poder me dizer se com certeza eu tenho ou não a lesão, ainda não é tão alta. Então, são coisas que precisam ser melhor desenvolvidas. Alguns exames de sangue podem ajudar. Por exemplo, o câncer de próstata tem alguma ligação também. Claro que todo Novembro Azul é importante dizer que o exame de toque é fundamental, mas o exame de sangue também ajuda, complementa, né, na investigação de diagnóstico, né? Isso, é uma perfeita analogia a questão do câncer de próstata e a investigação do PSA. Seria basicamente ter
um PSA que fosse para os tumores cerebrais, que até então a gente não tem isso comercialmente disponível ainda. E deve ser muito caro, então, porque quando não tem disponível, começa numa espiral altíssima de preço, né? Isso depende, se às vezes entra um tratamento ou um exame diagnóstico que ainda está patenteado, a possibilidade do custo sair mais elevado ainda é alta, mas a partir do momento que isso começa a baixar e se popularizar mais, tende a virar um exame padrão com custo mais reduzido. No Brasil, essa pesquisa, esse trabalho, ele já está disponível? Ainda não, nem mesmo lá nos Estados Unidos. Ainda é um trabalho experimental, ainda a nível universitário, ainda ele não está prontamente disponível para uso comercial difundido. Então, creio que ainda, caso ele realmente se prove totalmente benéfico, deve gastar alguns anos para ainda estar disponível no mercado. Mas para a comunidade científica já foi um acontecimento, né? Não, com certeza, porque o lado ruim hoje que a gente noticia sobre os tumores cerebrais em se tratando do GBM é que o tratamento padrão mais bem estabelecido que a gente segue, ele é de 2005. De 2005 para cá, pouquíssima coisa foi acrescentada ao tratamento que conseguiu efetivamente mudar o destino da doença. Então, a partir ali de 2010, conseguiu-se um novo quimioterápico, mas que não mudou tanto a evolução da doença. E ali em 2015, 2016, foi aprovado nos Estados Unidos um capacete que se chama TTF, é uma sigla que vem do inglês, e é uma espécie ele cria uma espécie de um campo elétrico alternado, e com isso ele consegue dificultar a reprodução das células tumorais. Então, depois de 2005, efetivamente, a única coisa que modificou o segmento dos tumores foi esse TTF iniciado em 2015. Então, basicamente, nos últimos 20 anos, conseguimos só 2 novidades que já estão efetivamente disponíveis no mercado, o que demonstra o desafio, que é uma doença muito difícil de ser tratada. E com relação a esse frisson que existe atualmente dos testes genéticos, nos Estados Unidos, uma realidade bastante já estabelecida, né? Você faz o teste a partir da saliva, material do lado da bochecha, entrega ali, e o laboratório te devolve a possibilidade ali de alguns caminhos, né? Com relação ao câncer do cérebro, existe também esse mapeamento ou ele não está dentro desse escopo de ação dessas empresas? Eles entram de forma muito discreta ainda, pois ainda é difícil você apontar um gene, uma célula específica que esteja associada ao tipo de tumor. Ele, infelizmente, quando a gente diz GBM, engloba vários tipos de diferentes histologias, diferentes características moleculares dessas lesões. Então, esse estudo de medicina gênica, de medicina de precisão, é uma grande expectativa que a gente tem, que eu tenho particularmente, que no futuro realmente consiga não só identificar aquela pessoa, eu acho que isso vai ser uma revolução talvez em 2 grandes ciclos, em 2 grandes ondas. Primeiro, nós seremos capazes de determinar, através de um exame genético igual retira células da mucosa bucal ou mesmo do sangue, a gente vai conseguir dizer, você tem a probabilidade de 90% quando tiver 40 anos de desenvolver um tumor em tal região. Isso vai ser a primeira onda. E aí, se infelizmente for um tumor que ainda não tem tratamento, levanta-se um outro questionamento, o que você vai fazer com essa informação antecipadamente? Que ela não é uma condenação, ela só é uma informação, né? É uma informação. Eu tive a oportunidade de fazer um desses testes, eu recebi o material, um cotonete, você passa do lado da bochecha, passa do outro lado, coloca ali no líquido e manda para o laboratório, passa uma semana, recebe. Mas recebe para 3 tipos de possibilidades: intestinal, pulmonar e mais um outro, não sei se do pâncreas, alguma coisa. Tudo zerado. Então vamos viver a vida, vamos lá, pode fazer tudo. São 2 coisas, porque, por exemplo, podia falar, você tem predisposição para isso. Eu ia ficar arrasado, né? Ou fala assim, não tem predisposição, então liberou geral. Na verdade, esse é um paradoxo, né? Um desafio para como a gente vai lidar com tudo isso, né, doutor? Isso, o excesso de informação, às vezes, talvez é também prejudicial. Então, a gente precisa encarar e ver. E talvez assim, a segunda onda seja o momento que a gente não só vai conseguir ler, ter uma leitura tão específica daquilo que vai causar
ou a partir de que momento alguém vai desenvolver uma lesão, mas que a gente consiga fazer hackear, fazer uma terapia gênica, já fazer a modificação no DNA e a pessoa não vai desenvolver a doença mais. Consegue então, alterar tudo isso, né? A expectativa do futuro seria... o que apregou, por exemplo, a epigenética, né? Muita gente fala até de forma equivocada, a gente ainda precisa fazer um programa legal aqui sobre a epigenética, porque existe muita informação equivocada sobre isso, como se a gente pudesse, a partir da alimentação ou a partir de algumas atitudes, zerar a carga de risco dos filhos. É possível? Não, isso infelizmente hoje ainda não não. né? A gente tem esse misto de fatores ambientais e fatores genéticos que somados vão levar a nossa representação. O câncer de cérebro que a gente está dizendo aqui, estamos falando com um neurocirurgião, ele não... O que a gente pode falar sobre prevenção do câncer de cérebro? Infelizmente não existe mapeado hoje ainda um fator de risco tão modificável para o GBM, para o câncer cerebral. Então, muitos falam, por exemplo, será que o celular ele aumenta o risco de desenvolver tumor no cérebro? Falava-se isso no início do celular, você não era nem nascido, mas quando existiam aqueles tijolos, né? Maior que esse copo aqui, você põe no ouvido, ainda tinha antena, né? Isso. E muita gente ficava com a antena na boca, abria, mordia a antena e era quase um tique, né? E ficava falando com aquilo, aí, isso aí dá câncer no cérebro. O que foi feito dessas pesquisas que tanto se falava? Pois é, foi feito um acompanhamento a longo prazo e viu-se que realmente a incidência desse tipo de câncer não aumentou após o uso dos celulares. Não tem pouco tempo ainda para falar? Ainda Quanto é pouco tempo a gente convive com o celular? Vamos colocar talvez aí 30 anos. Se for muito, né? Lá fora talvez um pouco. Aqui no Brasil talvez um pouco 30 menos. 30 anos é um tempo científico significativo? Já dá para ver algumas coisas, mas ainda não é o ideal. Então, assim, a ausência de evidência não é evidência de ausência. Então, se a gente não sabe... Olha que interessante, essa frase é de ouro do programa. A ausência de evidência não é evidência de ausência. De ausência. Isso, a gente não sabe se aquilo que hoje não foi provado, se no futuro vai estar associado ou não. Mas, infelizmente, hoje mapeado, não existe nenhum fator de risco modificável. O único fator que é bem documentado seria a radiação ionizante, que é aquela radiação de quem faz um tratamento de radioterapia. Então, por exemplo, alguém tem um tipo de lesão na cabeça, no cérebro, precisa ser submetido a uma radioterapia. No futuro, essa pessoa que tratou de um outro tumor, por conta da radioterapia, infelizmente tem um risco mais aumentado de desenvolver um GBM. Sim, a questão das antenas de celular, antenas no alto dos prédios, pessoas que moram em prédios com antenas de celular, de receptores de celular também, tinha essa possibilidade aí. Exames, alguns exames, o senhor falou do exame, aquele exame que a gente entra no túnel ali, que isso, da ressonância. A ressonância, ele também é um risco? Não, a ressonância não. A ressonância ela não emite uma radiação. Raio-X? O raio-X teria que ser uma quantidade muito exagerada de raio-X ao longo da vida. A tomografia, que tem uma quantidade maior de radiação, então teriam que ser necessários vários exames, uma carga muito alta. Às vezes seria uma quantidade que quase a pessoa teria que tomar uma quantidade quase diária. Então, por isso que é mais raro. Pode acontecer, mas teria que ser uma exposição muito alta. Diferente da radioterapia, que já é uma carga muito alta de radiação. E com relação a isso também, então, não existe nenhuma indicação de exames de prevenção, né? Como vários outros tipos, né? A colonoscopia, o próprio câncer prevenção do câncer de próstata, né? Isso, muitas pessoas perguntam, por exemplo, meu pai ou minha mãe desenvolveu um tumor cerebral como o GBM. Eu tenho risco de desenvolver? Eu preciso realizar um exame de imagem? Infelizmente, a gente não tem essa resposta, não tem estudos que amparam. Geralmente não é necessário, a não ser que a pessoa se sinta muito ansiosa, muito insegura, a gente pode recomendar, mas isso não modifica o diagnóstico. Dificilmente a gente vai conseguir captar um exame alterado baseado na história familiar. Existe uma minoria de casos que existem algumas síndromes genéticas que geralmente se distribuem ao longo da família, e aí nesses casos são importantes em realizar esses exames. Mas isso é a minoria, representa talvez menos que 1% desses tipos de tumores. Sim. Por outro lado, atividade física, alimentação equilibrada, bons amigos, hábitos saudáveis.
continua sendo uma boa prevenção também para o câncer cerebral, né, doutor? Claro, claro. Isso aí não tem nenhuma contraindicação. Então, a gente precisa incentivar e estimular bastante todos esses hábitos que trazem muita qualidade de vida e uma vida mais saudável. Porque mesmo com a carga hereditária, mesmo com essa informação genética, que a gente disse, não é uma condenação, é uma informação e que pode ser contraposta com o estilo de vida, né? Com as boas escolhas, né, doutor? Sim, eu acho que a gente tem dois grandes grupos também de fatores de risco, aqueles que dependem da gente, que são modificáveis. Então, se eu ganho peso, se eu não tenho uma alimentação equilibrada, se eu fumo, se eu não pratico atividade física, isso depende de mim. Então, sobre isso eu posso atuar. O outro lado, eu tenho um risco familiar aumentado de desenvolver uma doença. Eu fiz um exame, um teste genético que me fala que eu vou desenvolver essa doença. Eu posso fazer alguma coisa nesse momento? Não, não depende de mim. Então, a gente deve concentrar todas as forças naquilo que a gente pode modificar e deixando o resto para, de certa forma, tentar mitigar o risco de desenvolver alguma coisa no futuro. Muito bem. Doutor, muito obrigado. Doutor Felipe Mendes, sempre uma aula aqui conosco. Muito agradecido, doutor. Volte sempre e estamos aqui de portas abertas sempre, tá bom? Muito obrigado. Eu que agradeço a participação, sempre uma honra e prazer estar por aqui. E a gente vai fazer um rápido intervalo, daqui a pouco a gente vai falar de um tema muito interessante, a saúde das unhas. Sabe que as unhas podem dizer muito sobre o nosso estado de saúde? Doutor, por exemplo, só para a gente ver como é que esse assunto é interessante. O senhor, neurologista, observa as unhas também, né, doutor? Um exame, sim, porque tem oxigenação, tem tudo ali, né, para mostrar como elas são importantes, né? Isso, a própria unha, ela às vezes serve como sinal de informação para algumas doenças, por exemplo, algumas doenças pulmonares podem ser diagnosticadas por alterações no formato da nossa unha. Exatamente, a gente vai falar sobre isso com uma dermatologista no próximo bloco. Daqui a pouco a gente está de volta.